como é muito pouca, né, a minha experiência, realmente nunca trabalhei antes com programação funcional, eu trabalhava só com orientado a objetos mesmo, assim. Mas uma coisa que é bem clara no começo, mesmo quando tu tá começando com a linguagem, que a linguagem ela te empurra muito mais a tu não criar objetos, a tu não ser imperativo no jeito que tu escreve teus códigos, assim. Ela te empurra a fazer mais funções, o próprio jeito que a linguagem é declarada, ela te joga para fazer funções menores e compor funções ao invés de, tipo, criar métodos grandes e métodos grandes com classes enormes que fazem 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e que no final das contas às vezes tu não sabe o que essas coisas fazem. Tu tem um método que o nome diz que faz uma coisa, mas que faz milhões de coisinhas por baixo que tu às vezes não vê. Então, com a programação funcional, como ela te joga para fazer várias funções pequenas que tu acaba compondo para fazer uma função que realmente faça o que tu queira fazer, isso fica muito mais fácil de tu dividir a tua linha de raciocínio, dividir o teu jeito de pensar, e o Scala ele te joga para fazer isso, ele te deixa isso muito mais fácil de fazer do que se fosse com métodos normais como o Java. Bom, a gente busca utilizar o Scala da maneira mais funcional possível, apesar de Scala ter ele não ser 100% funcional, porque embaixo dele tem um Java rodando, né? E, por exemplo, o Scala é baseado na imutabilidade, mas mesmo que tu faça uma lista imutável, aqueles objetos por baixo daquela lista pode ter algum atributo que tu possa alterar. Então, ele sofre desse problema de não ser 100% funcional, mas é uma ferramenta que, se tu quer ir por essa linha de fazer algo funcional, ela te auxilia bastante, muito mais do que, por exemplo, uma page string de Java te auxiliaria para fazer certo padrão de código. Por falar em comparação ali de funcional com orientado a objeto, nós temos também esse mesmo problema que o Scala sofre de não ser 100% funcional. Temos com o próprio Java, que ele não consegue também ser 100% orientado a objeto, bem como nós temos os valores primitivos, nós temos o próprio null, que isso daí já é uma deficiência para que seja 100%. Até mesmo algumas bibliotecas que não são compatíveis com digamos, para ser uma arquitetura true orientada a objeto. Já uma abordagem funcional, tu tem funções pequenas, funções sucintas, que só tem entrada e saída, tu não tem variáveis de instância, tu não tem variáveis que podem sofrer efeitos colaterais, e fica mais fácil até de fazer um refactoring, porque aquelas variáveis, aquelas funções, elas não precisam conhecer o todo, elas são algo pequeno, atômico, muitas vezes até elas podem ser algebricamente testáveis. O que eu quero dizer com isso? Se entra X, vai sair Y, não tem problema de efeito colateral. Entrou X, só que lá no meio tem alguma coisa que atravessou e não saiu o valor inesperado, ou saiu como ser um pointer, por exemplo. Acho que eu posso dar uma visão de por que eu troquei, né? Por que eu decidi acompanhar o Ivan, trocar para linguagem funcional, e acho que os principais problemas que eu tive com isso, né? Que o problema que eu trabalhei muito tempo com orientado a objetos, trabalhar como funcional, tu tem que pensar diferente. Tem que pensar como tu vai resolver o problema, tu fica meio engessado pensar em objetos, criar um tipo carro, tipo pessoa, que não existe já no funcional. O bom do Scala é que ele te dá essa possibilidade. Eu acho que tu pode começar, quando tu está começando em funcional, tu pode começar criando um objeto, como ele é misto, né? E depois ir refatorando até chegar mais perto de 100% como funcional. O bom disso é que tu vai ver o desempenho do teu código antes e depois. Vai ser muito maior.
principalmente agora com as novas arquiteturas em cloud, que tu trabalha com microserviços e, como o Ivan disse, processadores e máquinas em lugares diferentes, tem que ser sistemas mais simples, mais sucintos, e com o orientado a objetos tu vê que em pequenos processos que tu faz, tu vai gastar mais memória e processamento para criar objetos, né? Dar um new tipo pessoa, do que para assim fazer a operação que tu quer, né? E com funcional tu não perde tempo com isso, tu gasta muito mais tempo resolvendo o teu problema na parte de negócio, como o Ivan disse. E isso foi o que me convenceu a mudar para o Scala. Tu consegue absurdamente processar mais dados de maneira funcional. Tudo isso, se a linguagem ela te proporciona que tu trabalhe assim com valores imutáveis, com objetos singletons, e não com variáveis, não com classe, não com instâncias, porém ela te proporciona, mas se tu fizer o desenvolvimento não ir por esse lado, tu pode também fazer orientado a objetos. E assim como o Java, por exemplo, que te proporciona que tu faça orientação a objeto, tu também pode fazer imperativo, fazer um código gigante com manutenção de desempenho muito baixo. Então, acho que esse é o ponto, né? Fica muito mais fácil da manutenção no código funcional, porque tem muito menos linha de código, né? Sim. Fica muito mais fácil de ver o que o código está fazendo.